Bom dia a todos. Estamos começando a partir de agora o podcast Clube dos 13, onde sempre estará aqui um convidado para contar a história do seu clube. Hoje estamos aqui com Juliano, popular Jujuba, torcedor do Inter de Porto Alegre. Seja bem-vindo, Juliano. Bom, primeiro de tudo, gostaria de agradecer ao João pela iniciativa de dar a oportunidade de trazer um pouco da história do clube, as conquistas, falar sobre o Esporte Clube Internacional. É isso aí, Juba. Vamos começar então. Gostaria de que você contasse a tua história e como você começou a ser torcedor do Inter. Bom, desde criança, eu sou de família colorada, meu pai é muito colorado, eu acabei seguindo e acompanhando toda a história do clube e me chamou a atenção no ano de 1987, quando teve a Copa União, que o Clube dos 13 organizaram o Inter nas semifinais, aquele jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão. Ganhou de 1-0, gol do Amarildo. Posteriormente foi para a final, acabou perdendo para o Flamengo, que tinha Bebeto, Renato. Claro, ali eu comecei a acompanhar o Inter. Não só a partir daquele momento, né? Quando eu comecei a torcer, eu gostaria de conhecer a história do clube. Eu acho muito importante, não só falar da atualidade, falar de que aconteceu também. Eu acompanhei o Canal 100, eu não era nascido, mas para acompanhar o Inter dos anos 70, do Inter de Figueroa, campeão brasileiro em cima do Cruzeiro, que foi o primeiro título nacional, que até foi feita uma camisa comemorativa esse ano, dos 50 anos do título do Inter de 76, do Inter de 1979. Aquele time foi campeão invicto? Isso, o único campeão invicto do Internacional, que tinha Benítez no gol, Mauro Galvão, tinha Escurinho, Valdomiro, sendo que o Valdomiro, claro, muitos colorados que nos anos 70 vão se lembrar que o Valdomiro foi o único jogador na história do Rio Grande do Sul que foi octacampeão gaúcho, participou dos 8 títulos do Internacional. Sim. Na tua opinião, quem seria o maior ídolo do Internacional? Falcão, Paulo Roberto Falcão. Eu acho que é um expoente de técnico que teve no clube. Claro, o Inter teve vários ídolos, D'Alessandro, Fernandão, capitão do Mundial, mas tecnicamente eu acho que o Falcão foi o melhor de todos. E o Inter sempre teve uma safra boa de goleiros. Quem considera o melhor goleiro da história do Inter? Bom, é difícil falar... Você viu jogar? Que eu vi jogar? Bom, eu vi Tafarel jogar no Inter, que foi um dos melhores que fez história na seleção brasileira. Sim. Eu vi Gilmar Rinaldi, eu vi Gato Fernandes, que era um goleiro histórico no futebol paraguaio. Eu vi o Kleber, que foi campeão mundial. Eu vi o Alisson, goleiro da seleção brasileira, muito bom goleiro, que jogou no Inter. Sim. Teve Schneider no passado, que é um excepcional goleiro também no Inter. O inesquecível Manga, histórico, goleiro que jogava sem as luvas. Sim. Na final de 75, contra o Cruzeiro, teve uma falta do Nelinho, eu assisti no Canal 100, que ele bate a bola em cima, ele sem as luvas pega a bola e acaba quebrando o dedo, fraturando o dedo e jogando até a final da partida com o dedo fraturado. Hoje em dia você acha que um goleiro dessa nova geração e qualquer coisinha que dá uma lesãozinha ali leve já não quer mais jogar. Não, é diferente. O que era o goleiro da antiga... Claro, hoje o goleiro tem mais tecnologia, tem um treinador de goleiro, tem um preparo melhor, mas os goleiros antigamente eu achava mais técnicos que o de hoje. Sim. Os outros títulos do Inter aí, você considera o principal, é o Mundial de 2006? O Mundial 2006, o mais importante da história. Bom, tem o emblemático octacampeonato gaúcho, de 77... Tem os 2 títulos da Libertadores, o de 2006, o Inter foi campeão, o primeiro título da Libertadores, principalmente o jogo no Morumbi, com os gols do Sobis. A final no Beira-Rio, que o Tinga deu um susto quando foi expulso, tirou a camisa. Deu o emblemático título em cima do Barcelona, de Ronaldinho, Iniesta, Xavi. O gol improvável do Gabiru. O gol improvável. Quando o Fernandão se machuca, muitos torcedores colorados pensaram, agora pronto, acabou o jogo. Claro, uma curiosidade, o Gabiru não teria sido nem convocado para aquele Mundial. Aconteceu do Renteria, que se machucou e saiu, daí chamaram o Gabiru às pressas para participar do jogo. E quem diria o destino que ele faria o gol do título. A outra título importante que eu gosto de lembrar, a Copa do Brasil de 92, do Internacional de Porto Alegre. Aquele gol do Célio Silva no finalzinho do jogo. Gol de pênalti do Célio Silva contra o Fluminense. Mas pegar a trajetória do Inter, quando eliminou Corinthians, Grêmio, Fluminense, até chegar à final. A semifinal foi um Grenal, né? Se não me engano. A Grenal. Falar em Grenal,
Teve o Grenal, que o Grêmio errou os 3 pênaltis, que o Inter ganhou os pênaltis na Copa do Brasil. Teve um Grenal da Sul-Americana, que o Internacional eliminou o Grêmio. E o emblemático Grenal do século, o de 88, que o Internacional perde a final para o Bahia, mas antes de perder para o Bahia, o Inter com um jogador a menos, o Casimiro é expulso. O Inter vira perdendo de 1-0. Eu me lembro na época, históricas, no Rio Grande do Sul, o Paulo Odoni, presidente do Grêmio, mandou estourar champanhe para comemorar a passagem do Grêmio à final. Sim. E o Inter, com 2 gols do Nilson, vira e elimina o Grêmio naquele ano. Na tua opinião, quem seria o melhor técnico do Inter da história, assim, que aquele que montou um esquadrão para ser campeão de tudo ali, que você considera, que você viu? Bom, é difícil falar de técnico. O Inter teve Enio Andrade, Rubens Minelli, que foram técnicos históricos do Inter. Sim. Mas o mais emblemático da história do clube talvez seja Abel Braga. Gostaria que você escalasse o teu melhor Inter de todos os tempos aí. Goleiro. Manga. Lateral direito. Luiz Carlos Vinck. Zagueiro. Bom, agora vou colocar uma zaga, um que não ganhou título e outro ganhou título. Vou formar minha zaga com Gamarra. Sim. Paraguai, Gamarra. Paraguai. Gamarra, vamos lá. Gamarra e Mauro Galvão. Boa. Lateral esquerdo. Kleber. E teu meio de campo? Vou pegar o meio campo de 70. Carpegiani, Batista, Falcão. D'Alessandro, Rubem Paz. Meu ataque seria Valdomiro e Dada Maravilha. E para comandar? Abel Braga. Ah, que massa. Outra coisa emblemática que pouco se fala do Inter, o Inter, claro, é histórico, está recorrendo na FIFA, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1933, disputou-se um torneio na Itália com a participação de 14 clubes. Sim. E o Inter representou o Brasil, e na final o Inter ganhou de 3-1 da Juventus de Turim, e o Inter entrou solicitando na FIFA para reconhecer, como não tinha nada semelhante na época, um título mundial. Sim. Tentando ver se a FIFA reconhece. Seria como aqueles das Taça Rio ali que são. Seria como a Taça Rio, só que seria o torneio da paz, foi em 33. Sim. Outra coisa emblemática no Inter, 1984, a seleção brasileira classificou para a Olimpíada em Los Angeles. Como o time do Inter é um time jovem, eles levaram o Inter para representar a seleção brasileira. No time tinha Gilmar, tinha Kita, Mauro Galvão, Dunga. O Inter acabou ganhando a medalha de prata, perdendo de 2-0 a final para a França. Mas é um feito histórico para o país. Sim, representou bem. Representou muito bem o país dessa competição. Então, Juliano, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais aí. Bom, eu gostaria primeiro agradecer pro João pela oportunidade de poder falar a história do Esporte Clube Internacional. Então, claro, eu acho riquíssimo a participação de todos os participantes que vêm enriquecer, trazer a história dos seus clubes, a rica história do futebol brasileiro. E só tenho a agradecer por essa oportunidade. Então, a gente encerra o podcast hoje por aqui. Agradeço a presença aí do Juliano, que ele possa vir várias vezes aqui. Da próxima vez que ele vem aqui no podcast, que ele possa contar mais glórias do Inter, com mais títulos aí do Inter. Esperamos. Talvez esse ano, bom, com o brasileiro eu acho que está difícil, mas de repente as 2 Copas, como está classificada, ainda existe esperança. Sim, o Inter sempre teve na história como um time copeiro, né? Copeiro, brigador, é um time que, claro, pode acontecer de perder faz parte do futebol. Sim. Você ganha, perde, empate, sim, mas pelo menos honrando a camisa, é o que esperamos.